Caro amigo, cara amiga, estimado irmão, estimada irmã, que a graça e a paz de Deus estejam na sua vida. Eu espero que você esteja bem, mas que a graça de Deus possa cada vez mais ser necessária na sua vida. Que você se permita encontrar pela graça de Deus, edificar-se pela palavra de Deus e que você se inscreva nesse canal, se você não é inscrito, que você possa ajudar esse canal, espalhando esse canal, porque assim você vai estar espalhando a palavra, o bem e o melhor de Deus para outras vidas, para que outras almas sejam conquistadas para o reino de Deus, através da palavra, através da presença no Espírito, através da oração. Eu tenho uma palavra direto do coração de Jesus para você, para edificar a sua mente, edificar o seu coração, edificar a sua vida, edificar o seu viver, edificar o seu caminho, para que esse caminho seja, na verdade, o caminho de Jesus em você. Evangelho de Jesus, capítulo 10, versículos de 1 a 10 no Evangelho de João. Evangelho de João, palavra do próprio Jesus, capítulo 10, versículos de 1 ao 10. Em verdade vos digo, aquele que não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, vai se salvar. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caro amigo, cara amiga, a palavra do Senhor, a palavra de Jesus, o Evangelho, deixa bem claro que quem é ovelha, quem é fiel de Jesus, escuta a voz de Jesus. E escutar é muito mais do que dizer ou do que escrever um amém sem compromisso. É muito mais que escutar com o ouvido, porque às vezes a gente ouve com o ouvido do rosto, o ouvido físico, o ouvido da nossa cabeça, o ouvido que está no nosso corpo, mas quando não entra por um e sai pelo outro, entra, mas não encontra muito eco, muito terreno para fazer morada dentro de nós. Ouvir a Deus significa ser um amém para Deus na vida. A palavra amém tem origem grega que significa é verdade. Eu estou de acordo porque é verdade. Que assim seja porque é verdade. Em verdade, como Jesus costuma dizer em vários dos seus evangelhos, isso que significa o amém. Não é apenas escutar, mas ouvir com o coração e tentar colocar em prática. E quem é fiel do Senhor, quem é ovelha do Senhor, escuta ao Senhor. E o Senhor, ele não veio para trazer a morte. Ele não veio para dizer que nós temos que colaborar com a morte. Ele não veio para nos dizer que nós temos que ser colaboradores da destruição. Ele não veio nos ensinar que o caminho bom é o caminho que vai ao contrário à vida, e que é a vida que do ser humano não importa. Nada disso. Ele veio exatamente para nos dizer o contrário, que a vida importa, que a vida do próximo importa, que devemos ser portadores e agentes exatamente da vida, porque ele, assim como ele é o bom pastor que cuida, quem é batizado, quem é ovelha e fiel de verdade, quem é ovelha e fiel raiz do Senhor Jesus, tem que fazer a mesma coisa e inclusive tem que lutar pela vida,
para a construção da vida, e não para a destruição, para a morte, para o genocídio, para a falta de cuidado, porque isso significa lavar as mãos como Pilatos e lavar as mãos numa bacia de sangue. Isso é o cúmulo da insensibilidade, que não combina com o fiel, com uma cristã, com um cristão de verdade, com a ovelha do Senhor. Porque o próprio Senhor veio lavar os nossos pés, ou seja, ele veio trazer a salvação, veio para servir e não para ser servido. E ele disse que aqueles que fazem o mesmo terão a felicidade eterna e que não devem estranhar, porque ele que é o maior, porque é Deus, que é exatamente aquele que deveria ser servido e adorado e glorificado por nós, ele foi o primeiro a fazer isso. E todos aqueles que nele encontram morada e querem vida eterna, têm que fazer a mesma coisa. Senão, nós seremos comparados a tudo aquilo que não vem do próprio Jesus. E o próprio Jesus condena. E ele vai dizer que quem age de forma contrária a ele é igual a um ladrão que vê as suas ovelhas e querem roubar as ovelhas, mas quando aparecem os perigos, quando aparecem as catástrofes e as tribulações, ele deixa as ovelhas de lado, despreza e deixa que o lobo devore as suas ovelhas. Muitas pessoas que às vezes se dizem cristãos ou cristãs, às vezes são dessa maneira. Não passam de religiosos ou religiosas, que só querem a Cristo ou só querem falar de Cristo nos momentos bons para festejar, nos momentos bons para tentar angariar ou conseguir algum benefício, para conseguir alguma coisa em prol de si e dos seus interesses, mas quando a situação é ruim e que precisa ser um cristão ou uma cristã de verdade na vida de alguém, abandona logo o barco, faz igual a Pilatos, lava as mãos. E esse tipo de gente não tem muito a ver com aquilo que Jesus é, que ele representa, com a obra de Jesus e principalmente com a salvação eterna, que é a vida eterna. Porque ele mesmo disse que toda ovelha que escuta, que ouve com o coração, ou seja, que pratica aquilo que ele praticou, é a ovelha dele. Quem não faz isso é porque não ouve a ele. Quem não ouve a ele não é a ovelha dele. Então que nós possamos aprender com o Senhor, que nós possamos não apenas lamentar por toda a destruição que acontece, pela falta de sensibilidade que acontece com todas as famílias que sofrem, com todas as vítimas de doença, principalmente Covid-19, achar que isso é normal, ou então deixar de lado todos os cuidados que são necessários para evitarem outras situações de morte, de catástrofe, achar que isso não tem nada a ver, que é bobagem, que é mentira, porque só cego. E Jesus não representa a cegueira, ele veio tirar a cegueira, mas ele não representa a cegueira. O Espírito Santo é um espírito de luz, de visão e não de cegueira. Que nós possamos ter a devida iluminação do Espírito Santo para sermos ovelhas que escutem ao Senhor e protejamos a vida. E não destruamos, seja pela omissão, seja pela insensibilidade, ou até lutando contra a vida de maneira frontal e de cara limpa, dizendo que quer que a vida do outro se dane, porque isso não vem de Jesus, isso vem do maligno, isso vem do ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Isso é coisa do Satanás. Então, um filho de Deus, uma filha de Deus, tem que ouvir ao Senhor Jesus e tem que tentar pôr em prática a missão do lavar o pé do outro, ou seja, de lutar pela vida e pela dignidade do outro. Caso contrário, nós não seremos reconhecidos no reino, na visão futura, e Jesus não irá nos colocar pela porta da graça no coração do Pai, no coração do céu. Então que nós possamos agir conforme o Espírito do bom pastor. Deus eterno que cuida, Deus eterno que ama, e não Deus eterno que é omisso ou que é insensível ao outro. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar o seu coração, caro irmão, cara irmã, todos nós, a sua família, a todas as famílias e a todas as pessoas, e que abra o olho e o coração daqueles que ainda estão fechados para a graça e que até andam colaborando para a morte, porque o nosso Deus é um Deus da vida e não da morte e não da destruição, mas é um Deus de vida e de ressurreição. Que a graça e a paz de Deus estejam na sua vida, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor da vida, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça do ressuscitado esteja convosco. Amém.